Técnicas de condução de um 4x4. A finalidade desse vídeo é termos uma manutenção preventiva e também para redução de acidentes. As técnicas de condução de um 4x4 podem ser utilizadas por quem busca diversão e ainda por empresas que têm na frota desses utilitários uma base confiável de deslocamento para seus funcionários. Em algumas delas, após o treinamento de seus condutores, foi possível detectar uma sensível redução nos índices de manutenção da frota, o que justifica plenamente o pequeno investimento realizado com o treinamento. Da mesma forma que as empresas economizam, o usuário comum também pode ter o mesmo benefício se dominar os limites de seu veículo. Um utilitário não é uma máquina indestrutível como muitos desejam, mas se bem utilizado leva você para qualquer parte do mundo e o traz de volta no prazo determinado. De qualquer forma, com um veículo robusto e conhecendo suas aptidões e limites, você tem grandes chances de reduzir os riscos de acidentes e reduzir também os índices de manutenção corretiva. As técnicas de condução de um 4x4 podem ser utilizadas por quem busca diversão e ainda por empresas que têm na frota desses utilitários uma base confiável de deslocamento para seus funcionários. Em algumas delas, após o treinamento de seus condutores, foi possível detectar uma sensível redução nos índices de manutenção da frota, o que justifica plenamente o pequeno investimento realizado com o treinamento. Da mesma forma que as empresas economizam, o usuário comum também pode ter o mesmo benefício se dominar os limites de seu veículo. Um utilitário não é uma máquina indestrutível como muitos desejam, mas se bem utilizado leva você para qualquer parte do mundo e o traz de volta no prazo determinado. De qualquer forma, com um veículo robusto e conhecendo suas aptidões e limites, você tem grandes chances de reduzir os riscos de acidentes e reduzir também os índices de manutenção corretiva. A pata do boi e a roda do jipe. Desde que o ser humano descobriu que poderia multiplicar sua capacidade de produção através da utilização de animais domésticos, para os trabalhos pesados, já se percebia que se um boi puxava uma carroça com 1 tonelada de carga, 2 bois puxariam mais de 2.000 quilos e 3 bois, então, nem se fala. A pura observação mostrava ao homem primitivo que quanto mais patas, mais tração. O que se tornou óbvio para os engenheiros mecânicos e pilotos de teste, séculos mais tarde, quando foi inventado o veículo automotor, que quanto mais rodas estivessem tracionando o veículo mais fácil era vencer obstáculos. Os fazendeiros que sabiam disso há muito tempo, já reivindicavam que os tratores fossem vendidos com opção de tração nas 4 rodas e às vezes até que os reboques pudessem ser tracionados pelo motor do trator. Ao longo do tempo algumas soluções foram tentadas, como o uso de 2 motores num só veículo, caso do Citroën 2 Chevaux, que para as expedições francesas no deserto do Saara foi equipado com um motor na frente e outro atrás, cada um tracionando um eixo. Outros fabricantes de veículos, em épocas diferentes, também tentaram diversas opções para facilitar o deslocamento de tropas, mercadorias e populações, em situações limites como enchentes, travessias de regiões desérticas e lugares frios onde a neve impedia a passagem dos veículos normais. De lá para cá, o segmento do mercado automobilístico que mais cresce é o dos chamados utilitários, que como o próprio nome diz são concebidos mais para utilidade do que para estética, conforto ou economia. Evolução histórica. Veículos com tração nas 4 rodas e mais eficiência em deslocamentos foram pesquisados por europeus desde a primeira metade do século XIX. As rodovias daquela época eram bem diferentes das atuais, os automóveis primitivos deveriam ser capazes de malabarismos dignos de uma prova fora de estrada para chegarem a seus destinos. A necessidade de sair dessas estradas e circular por regiões ainda mais difíceis incentivava o desafio de encontrar soluções técnicas, e a solução estava a caminho. No ano de 1825, surge na Escócia o primeiro veículo motorizado a vapor com tração nas 4 rodas. Criado por 2 irmãos fabricantes de carruagens, Timothy Burstall e John Hill, o veículo atendia a solicitação de um cliente, que reclamava que sua carruagem a vapor encalhava com facilidade, sendo que uma carruagem a cavalos não tinha esse tipo de problema. O protótipo pesava 8 toneladas e tinha velocidade máxima de 6,5 km por hora.
Ele tinha suspensão apenas nos assentos, e necessitava de um motorista e um auxiliar para alimentar a caldeira com carvão. Eles não sabiam, mas surgia naquela época o primeiro Zequinha de um 4x4. Mas muitos anos passariam até que surgisse na França em 1898 o primeiro veículo 4x4 com motor a explosão. Criado pela marca Latil, ele tornaria mais próxima da realidade a ideia de se fabricar um caminhão com tração total. Na primeira década do século XX a fábrica lança seu veículo comercial com tração 4x4, um caminhão desengonçado que pesava 5.800 kg e era movido por um motor a gasolina de 40 cavalos vapor. Em 1902 irmãos holandeses, Hendrik Jan e Jacobus Jr., também criam um 4x4 em sua fábrica de carruagens, o Spyker 5480 HP, adaptado a partir de um Benz com motor de 3 HPS. O protótipo tinha soluções técnicas impressionantes e desenvolvia velocidade de até 140 km por hora, vencendo praticamente todas as competições em que participava. Apesar do aparente primitivismo dos primeiros veículos, alguns modelos contavam com direção nas 4 rodas, utilizando 2 caixas de direção, diferencial central, blocantes de diferenciais e ainda guincho mecânico. Muitos desses recursos até hoje são itens apenas de protótipos ou de raros modelos de linha. O que é fora de estrada? Este termo vem do inglês off-road e resume basicamente toda e qualquer situação que se pode enfrentar com um veículo, quando se está em qualquer outro lugar que não seja a garagem de casa, o asfalto, a rodovia, a estrada ou o terreno em condições medianas de trânsito. O termo vale para qualquer meio de transporte terrestre, desde uma bicicleta até um tanque de guerra. As técnicas empregadas por praticantes de fora de estrada, no mundo todo, surgiram através das necessidades militares de deslocamento e logística, passando também a serem usadas pela população em geral quando os veículos 4x4 chegaram até o mercado de consumo. Nos Estados Unidos, o termo está dando lugar para o que os ambientalistas consideram o mais apropriado, que é off-highway, o que para nós é fora da rodovia, e ainda o backroad. Em outros idiomas, encontra-se o todo-terreno, em Portugal, tout-terrain, na França, for-estrada, na Itália etc. O que é 4x2, 4x4, 6x6? O modelo 4x2 apresenta apenas um diferencial, que transmite força para as 2 rodas traseiras através dos semi-eixos. Neste caso, o número à esquerda mostra o número de rodas que o veículo possui e o número da direita indica quantas rodas podem tracionar, ou seja, transmitir a força do motor fazendo com que o veículo se locomova. Em utilitários a tração geralmente é colocada no eixo traseiro. Nos modelos 4x4 há 2 diferenciais, como apresenta a segunda ilustração, um é dianteiro e outro traseiro, possibilitando a tração nas 4 rodas. O mesmo raciocínio vale para caminhões 6x4, 6x6 e até 8x8 que é usado em aplicações militares. Existem no mercado basicamente 2 grupos de veículos 4x4. O primeiro é dos modelos com tração integral, ou seja, com tração permanente nas 4 rodas em qualquer tipo de piso, como os modelos da Land Rover, toda a linha, Lada Niva, Chrysler, Cherokee, Mitsubishi Pajero, Subaru Forester, Toyota RAV4. Em alguns modelos desse grupo não há como desligar a tração dianteira, por exemplo, os veículos da Land Rover e o Lada Niva. O segundo grupo tem engate opcional da tração 4x4. Entre os integrantes desse grupo estão o Jeep CJ tradicional, Mitsubishi TR4, Toyota Bandeirante, JPX Montes, Suzuki Samurai e Vitara, Mitsubishi L200, Ford Ranger 4x4, Chevrolet S10 4x4 e Chevrolet Tracker. As características de um 4x4. Ao oposto do que muitas pessoas pensam, ter um utilitário 4x4 não significa que se pode entrar em qualquer lugar e enfrentar qualquer terreno sem a menor preocupação. Muito pelo contrário, o condutor deve sim conhecer as características do veículo de forma a explorar o máximo de suas aptidões fora de estrada, e a partir daí saber até onde se pode ir com ele em segurança. Os modernos utilitários esportivos estão repletos de partes externas revestidas por peças de material plástico,
que não ajudam muito na hora da decisão de entrar em um obstáculo mais proeminente. Para conhecer e administrar bem essas situações, vou falar aqui as principais características de um 4x4 e aplique o mesmo raciocínio para qualquer outro modelo, seja um utilitário 4x2 ou mesmo um simples carro de passeio. A capacidade de transpor obstáculos como degraus em terrenos acidentados, passagem de trechos alagados e travessias por valas, sem prejuízos para sua estrutura, está diretamente relacionada às seguintes variáveis: ângulo de entrada ou ataque, ângulo de saída ou de fuga, transposição central, vão livres, profundidade máxima de travessia, rampa máxima, inclinação lateral máxima e curso da suspensão. Esses dados podem ser encontrados no manual de seu utilitário 4x4. O ângulo de entrada é composto por uma linha reta imaginária que inicia ao nível do solo e tange o pneu dianteiro, cruzando com o ponto mais avançado do veículo, que invariavelmente é o para-choque. Esse ângulo representa a capacidade de abordagem de obstáculos como degraus, rochas ou mesmo transposição de valas. Quanto maior ele for, maior será a capacidade de enfrentar tais situações. O ângulo de ataque não sofre influência do comprimento do veículo, ou seja, será o mesmo para a versão de chassi curto, ou para uma versão picape, caminhonete com caçamba e carroceria. Como referência existem modelos como o Troller, que tem ângulo de ataque de 51 graus, o Land Rover Defender com 53 graus e o Hummer High com 72 graus, o que significa que este gigante 4x4 enfrenta degraus de até 1 metro de altura sem nenhum constrangimento. Para melhorar essa aptidão em seu veículo, você pode colocar pneus mais altos forçando o aumento do ângulo de entrada ou ataque, mas verifique com o fabricante quais as medidas adequadas para substituição. Se o ângulo de ataque não for satisfatório, provavelmente o para-choque irá colidir com o barranco e os pneus não conseguirão empurrar o veículo para cima. A instalação de guincho pode diminuir o ângulo de ataque, já que muitas vezes não é possível colocar todo o conjunto acima do para-choque. O ângulo de saída. O mesmo raciocínio do ângulo de entrada é válido para o ângulo de saída ou fuga, pois a linha imaginária que o compõe inicia no solo, passa pelo pneu traseiro e vai até o ponto mais externo da traseira, que é normalmente o para-choque, não raro o engate de reboque. E este ângulo que determina até que ponto o veículo pode inclinar sem enroscar a traseira no solo. Para ser um bom fora de estrada ele deve ter no mínimo 30 graus, que é um ângulo difícil de ser alcançado pela maioria dos modelos com chassi longo existente no mercado, com as configurações de cabine dupla e caçamba, carroceria de aço ou madeira. Entre os compactos, porém, é interessante citar o pequeno Jimny, da Suzuki, que se sai muito bem com seus 46 graus de ângulo de saída. Com um ângulo de saída insuficiente, tanto o para-choque traseiro como o engate de reboque, ou até mesmo o step instalado embaixo da carroceria junto ao chassi, poderão impedir que o veículo vá em frente. Não é raro ficar encalhado pelos para-choques e precisar de auxílio para sair. Um grande vilão é o engate de reboque, que normalmente é fixado em uma posição muito baixa em relação ao chassi e compromete dessa forma o desempenho do veículo na transposição de obstáculos mais proeminentes. Isso se deve aos modelos de reboques existentes, normalmente desenhados para serem utilizados por carros de passeio, mais baixos que os utilitários. Você deve procurar por reboques com engates mais altos e apropriados para o uso com picape em geral. Uma recomendação não menos importante é ter em mente quanto peso se pretende rebocar com o engate. Tendo essa preciosa informação, você saberá orientar o instalador do acessório para uma melhor colocação de pontos de apoio no seu veículo. Dê preferência a algum modelo que seja fixado diretamente no chassi, pois isto evitará que em uma operação de resgate ou reboque de peso elevado, o engate se solte da traseira com para-choque e tudo. Alguns modelos fixados no para-choque não possibilitam rebocar peso maior que 2.000 kg. Mas se o veículo estiver atolado em um local difícil, ele facilmente excederá os 2.000 kg de peso, comprometendo a fixação do engate. Portanto, fique atento e solicite a melhor instalação em função da aplicação que pretende fazer.
É bom saber também que bolas de engate não suportam grandes esforços aplicados em um resgate radical. Elas foram projetadas para puxar pesos com limite entre 3.000 e 3.500 kg, e um guincho de capacidade máxima de 3.500 kg de tração, operando com uma patesca, supera facilmente este limite puxando até 7.000 kg. A bola de engate pode se soltar de sua base e se transformar em um projétil muito perigoso. A transposição central é a capacidade de o veículo transpor obstáculos sem bater as partes de baixo como chassi e caixa de marchas. Para esse caso, a distância entre eixos é fator predominante, que influencia muito a transposição central. Essa característica melhora quanto menor for a distância entre eixos. Por dedução lógica, tem-se que um modelo de chassi curto, como o Jeep Wrangler ou o RAV4, da Toyota, tem muito mais chance de superar um obstáculo, como uma lombada mais alta do que uma picape com chassi longo. Na transposição de uma lombada muito acentuada, de um degrau de barranco ou pedra, o piso poderá se chocar com a parte de baixo do chassi mantendo o veículo pendurado como uma gangorra. Os veículos de chassi longo não deixam a desejar em incursões por trilhas realmente difíceis, apenas requerem mais de suas atenções. Sabendo como ele se comporta, você tem todas as condições de administrar as limitações e se sair tão bem quanto num modelo curto. É claro que trilhas fechadas estreitas dificultarão as manobras em curvas, mas seguindo a cartilha de um bom condutor fora de estrada não há com o que se preocupar. O vão livre ou altura máxima do solo é a distância entre o solo e a parte mais baixa do veículo. Com essa medida você saberá a altura máxima do obstáculo que poderá ser ultrapassado, sem que ele se choque com as partes inferiores como chassi e carroceria. Na grande maioria dos casos são as carcaças dos diferenciais os pontos mais baixos, e é a partir delas que se afere a altura máxima do solo. A média entre os utilitários 4x4 com eixo rígido é de 22 cm, já nos modelos com suspensão independente, essa altura não é exatamente fixa, ela depende da carga e terreno onde estiver trafegando. Profundidade máxima de travessia é a indicação da profundidade máxima enfrentada pelo veículo, sem que a água alcance as partes vitais do motor como o sistema elétrico e principalmente a tomada de ar. Veículos como o Jeep e Nissan Twitter enfrentam travessias de até 65 cm de profundidade, mas cada modelo tem seu próprio limite. Os utilitários com motor a diesel levam vantagem nesse aspecto, porque não dependem totalmente da parte elétrica e podem em condições extremas até funcionar completamente submergidos, desde que tenham para fora d'água a tomada e ar e a saída de escapamento. Rampa máxima é a maior inclinação que seu veículo pode subir ou escalar. Os valores nem sempre estão inseridos no manual do proprietário, mas a média entre os 4x4 no mercado é de 45 graus em condições ideais de terreno, atrito e distribuição de peso. Entretanto, essas variáveis só são aferíveis, com precisão, pela fábrica. Inclinação lateral máxima. Como o próprio nome diz, é a inclinação lateral permitida para que o veículo ande sem riscos de tombar. Nesse caso, o valor indicado no manual do proprietário deve ser considerado apenas como referência, já que o terreno pode ser muito diferente daquele usado pela fábrica para medição. Sem contar que seu veículo pode estar equipado com suspensão elevada, pneus maiores que os originais ou carregando peso extra na parte superior como, por exemplo, bagageiro ou porta-escada. Para maior segurança, em manobras que envolvam inclinação lateral, procure enfrentar locais com inclinações de no máximo 30 graus, pois a partir deste valor você entra em uma faixa crítica de trabalho. Na Pajero TR4 os ângulos de entrada, saída e inclinação lateral máxima, que são todos de 35 graus, bem razoáveis para o uso fora de estrada. O curso máximo da suspensão. Este item deve ser levado em conta de acordo com a aplicação que pretende dar ao seu 4x4. Muitos SUVs, Sport Utility Vehicle, não apresentam grande curso na suspensão, o que pode frustrar sua primeira aventura em alguma trilha mais radical. Isso porque esses modelos possuem tração nas 4 rodas para situações corriqueiras no dia a dia em estradas de terra com pouca dificuldade, deslocamentos em rodovia com piso molhado ou com neve,
e não serão capazes de enfrentar uma trilha de verdade. A função de uma suspensão de grande curso é procurar manter os pneus em contato com o terreno pelo maior tempo possível, pois na travessia de uma valeta, erosão ou atoleiro mais profundo, é este curso da suspensão que vai limitar o contato dos pneus com o solo. Quando o pneu perde a tração, o veículo corre sérios riscos de ficar preso no obstáculo. Então, escolha seu veículo adequadamente, e se precisar de mais aptidão para trilhas, estude a instalação de kits de suspensão à venda no mercado, cujos fabricantes foram mencionados anteriormente. Seu 4x4 vai ficar mais alto, e perderá a estabilidade em curvas. Dentro da lei. Muitos praticantes de fora de estrada fazem profundas alterações na estrutura do veículo tentando dotá-lo de melhores ângulos de entrada, saída, transposição central e altura livre do solo. Para fazer qualquer modificação, procure um bom especialista, que possa realizar as alterações sem comprometer o desempenho do veículo e principalmente a segurança dos passageiros. Antes de iniciar alguma alteração, consulte um órgão de fiscalização de trânsito mais próximo e verifique quais são os limites da lei, pois você deverá encaminhar o veículo para uma inspeção após as mudanças desejadas. Lembre-se de que é contra as leis de trânsito brasileiro alterar, sem aprovação técnica, as características mecânicas de um veículo, porque você poderá colocar sua vida e a de terceiros em risco. Quem nunca fez uma alteração, por mais insignificante que seja, em sua viatura? Agora, um assunto que considero muito importante: a mecânica de um 4x4, fora de estrada. A caixa de transferência. Ela tem a função de transmitir tração também para o eixo dianteiro, e disponibiliza ainda o sistema de redução, que resulta nas marchas reduzidas. Isso dá ao condutor praticamente dois jogos de marchas, um normal para trânsito rodoviário e outro extremamente reduzido, numa relação de aproximadamente 2 horas e 1 minuto, para uso em deslocamentos radicais onde se necessita do torque máximo do motor e controle absoluto do veículo. Os sistemas de tração 4x4 integrais também incluem, na caixa de transferência, o diferencial central, bloqueável através de uma alavanca. A roda livre é o mecanismo que possibilita a conexão das rodas dianteiras com a transmissão, permitindo que elas auxiliem as rodas traseiras a tracionar o veículo. Quando as rodas dianteiras estão desconectadas, elas giram livres e sem contato mecânico com a transmissão. Para entender o que isto significa, tome como exemplo o sistema de tração 4x4 mais popular, que é a tração permanente nas rodas traseiras com opção de engate das rodas dianteiras. Seguem alguns utilitários equipados com essa configuração: Mitsubishi L200, Toyota Bandeirante, Toyota Hilux, Suzuki Samurai, Daihatsu Feroza. O motor desses veículos é invariavelmente instalado na dianteira, onde está acoplado a uma caixa de câmbio, que, por sua vez, está conectada à caixa de transferência e redução. Desta última seguem dois eixos cardan, com o primeiro conectado ao diferencial traseiro e o segundo ao diferencial dianteiro. Para funcionar a tração dianteira é necessária a conexão das rodas dianteiras com os semi-eixos dianteiros, tarefa executada pelas rodas livres. Então, finalmente, uma alavanca pequena situada ao lado da alavanca de troca de marchas, ou um controle elétrico no painel, conecta a caixa de transferência com todo esse conjunto. Essa alavanca, ou controle elétrico, também é responsável, em muitos veículos, pelo acionamento das marchas reduzidas. Em alguns modelos com tração integral, ela tem apenas as funções de acionar as marchas reduzidas, e ou o blocante de diferencial central, tópicos que serão descritos adiante. Mas antes de continuar com a roda livre, conheça a seguir a função da caixa de transferência. Como engatar a roda livre manual? Engatar e desengatar as rodas livres é uma tarefa muito simples. Veja que no centro de cada uma das rodas dianteiras há uma chaveta, e nela uma inscrição que sinaliza 4x2 e 4x4. Em alguns modelos pode-se ler Free Locked, o que significa livre e travada. Para ligar as rodas livres, gire a chaveta no sentido horário. Para desligá-las, basta girar no sentido anti-horário. Assimilando essa dica do horário e anti-horário, fica fácil saber se estão ou não conectadas, principalmente se os pneus e rodas estiverem totalmente enlameados,
ou à noite durante um temporal quando fica difícil ler as pequenas inscrições gravadas em baixo relevo, no corpo da roda livre. As chavetas de acionamento não devem estar nem muito pesadas a ponto de você precisar de um alicate para girá-las, e nem soltas demais a ponto de serem giradas apenas com um dedo. O acionamento é firme e em caso de problemas é aconselhável pedir uma limpeza e revisão com seu mecânico. Em uma trilha é perfeitamente previsível que uma ou outra roda livre se desligue sozinha, quando galhos de árvores ou pedras travam rapidamente a roda livre girando a chaveta durante o deslocamento. Se perceber que o veículo perdeu a tração dianteira, pare e inspecione as duas rodas livres. Você se lembra da alavanca pequena ao lado da alavanca de troca de marchas? Pois bem, é ela responsável pela conexão da caixa de transferência com o cardan dianteiro, que está conectado com o diferencial dianteiro, semi-eixos e rodas, ou seja, é ela que aciona finalmente a tração 4x4 complementando a tarefa das rodas livres. Isto significa que sem acionar essa alavanca, para a posição 4x4 ou 4x4 horas em alguns veículos, todo o sistema dianteiro não receberá torque do motor, ou seja, as rodas dianteiras não ajudarão o veículo a se locomover. O mesmo raciocínio é válido para veículos com roda livre manual e acionamento elétrico da tração 4x4 através de botão no painel. De nada adiantará sair em meio a uma chuva torrencial, em uma estrada de pura lama, sujar os sapatos ou botas e se molhar, para acionar as rodas livres, se você se esquecer de colocar a alavanca interna na posição 4x4, ou acionar o comando elétrico. Poderá encalhar do mesmo jeito. Verifique como é em seu veículo e familiarize-se com os comandos, é simples. Alguns fabricantes informam em seus manuais que é possível acionar a alavanca de 4x4 em pleno movimento. Para isto, respeite o que ele diz e veja qual é a velocidade máxima para o acionamento. Aos demais usuários, a melhor dica é parar totalmente e proceder com a manobra, que deve ser feita com suavidade, nunca forçando com violência a alavanca. Se o sistema não engatar na primeira tentativa, movimente um pouco o veículo e tente de novo. Uma dúvida recorrente entre os novatos é saber se há necessidade de pisar na embreagem para trocar a posição da alavanca para 4x4 e depois para 4x2. Segundo consultas feitas entre mecânicos de várias marcas, o procedimento é aconselhável, porque desacopla totalmente o motor da caixa evitando que componentes entrem em contato, causando o tradicional ruído de engrenagens rangendo. É recomendável para quem não enfrenta frequentemente trechos fora de estrada, acionar as rodas livres e a tração 4x4 pelo menos uma vez a cada 30 ou 60 dias. Ande em 4x4 por algumas centenas de metros, isso coloca todo o sistema dianteiro em funcionamento, evitando que seus componentes fiquem parados por muito tempo e acabem enterrados por falta de uso. A roda livre automática é um sistema de engate da tração 4x4, que dispensa a saída do condutor para fora do veículo quando ele necessitar do auxílio das rodas dianteiras. Uma solução confortável em lugares nem sempre limpos ou com tempo seco. Como engatar a roda livre automática? Existem basicamente dois sistemas de engate automático das rodas dianteiras, o acionamento mecânico por alavanca e o elétrico. Ambos os sistemas acoplam as rodas dianteiras aos semi-eixos mediante acionamento hidráulico, a vácuo, com motores ou solenoides. Os modernos 4x4 como as picapes F1000 4x4, Blazer 4x4, Ranger 4x4 e o Jeep Corando da SsangYong são equipados com acionamento elétrico através de um controle no painel. Existe também o acionamento automático independente, que detecta a necessidade de tração nas quatro rodas acionando o sistema sem intervenção do condutor. Um veículo que usa essa configuração é o Honda CR-V, que em 4x2 traciona com as rodas dianteiras e aciona as traseiras automaticamente. Em alguns modelos, como o Mitsubishi Pajero e o Jeep Cherokee, o engate pode ser feito em pleno movimento, recurso denominado Shifting on the Fly. Modelos mais antigos já vinham com rodas livres automáticas, que com o passar do tempo perderam a funcionalidade por fadiga mecânica. Essas rodas livres ainda tinham uma inconveniência, que era a de se desengatarem quando se andava de marcha ré, o que nem sempre significava que o condutor não precisava mais da tração 4x4.
O mercado oferece alguns modelos novos de rodas livres automáticas, mas a grande maioria prefere o modelo manual, que se de um lado é desconfortável para acionar, por outro apresenta grande confiabilidade no funcionamento. Ela dificilmente desengata nas manobras mais radicais e ainda independe de eletricidade para sua operação. Se por um lado engatar a tração nas quatro rodas é uma tarefa simples, por outro, a tarefa de voltar a alavanca de 4x4 para 4x2 nem sempre o é. Em alguns veículos é normal que o desengate não ocorra na primeira tentativa, nem na segunda, pois a alavanca pode enterrar, ficando dura e pesada para se mover. Para não dirigir quilômetros com a tração dianteira inutilmente ligada, ande de marcha ré por alguns metros e tente desengatar a alavanca, ficará mais fácil e descomplicado. Para desengatar a tração 4x4, completamente, não se esqueça de desligar também as rodas livres, caso o veículo esteja equipado com elas. Tanto faz a sequência de operação, se primeiro as rodas livres e depois a alavanca interna, ou vice-versa. Quando se aciona a roda livre e utiliza a tração dianteira? Quando for necessária a realização de trabalhos pesados, como rebocar outro veículo, atravessar terrenos difíceis e outros obstáculos comuns a um 4x2. Você verá, mais à frente, em que situações esse recurso é utilizado. Resumo: a função da roda livre é liberar as rodas dianteiras do acoplamento com a transmissão, possibilitando que girem livremente, sem movimentarem os semi-eixos, diferencial dianteiro e o eixo cardan. Isso faz com que o desgaste de partes mecânicas dianteiras e o consumo de combustível sejam reduzidos. Ponto. Marcha reduzida low range. As marchas reduzidas são obtidas com a redução das marchas normais, usando um sistema complementar de engrenagem situado na caixa de transferência. Todos os autênticos utilitários 4x4 em fabricação trazem a opção de marchas reduzidas, ou low range, termo em inglês usado nos modelos importados. Este recurso reduz as marchas numa relação aproximada de 2 horas e 1 minuto, incluindo a ré, o que possibilita alcançar o torque máximo do motor em baixas velocidades, tornando o veículo extremamente potente para rebocar cargas pesadas, facilitando seu controle em deslocamentos fora de estrada. Não despreze toda essa usina de força. Como se engata a marcha reduzida? Observe a alavanca usada para engatar a tração 4x4. Em alguns modelos, ela contém mais uma posição que lhe permite engatar as marchas reduzidas. Em outros, você terá mais uma alavanca para essa função. Para evitar o uso errado desse recurso, os fabricantes projetam essa alavanca de modo que o acionamento da reduzida somente seja possível após o engate da tração 4x4, pois o torque sobe consideravelmente e precisa ser distribuído entre os dois diferenciais, não apenas para o traseiro. Trancos violentos de aceleração podem danificá-lo, com o risco de quebra de engrenagens e pontas de eixo. Mesmo veículos mais antigos como o Jeep, fabricado pela Ford até a década de 80, têm o acionamento da alavanca de marcha reduzida condicionado ao engate prévio da tração 4x4, que é realizado através de outra alavanca. O engate da reduzida deve ser feito com o veículo parado. Mas ainda existe a possibilidade de se esquecer das rodas livres desengatadas, portanto atenção! Para desengatar a reduzida, pare o veículo e coloque a alavanca, ou controle elétrico, em 4x4 alta, high. Nos sistemas mecânicos é previsível que a alavanca emperre e não volte para 4x4 alta, high. Então, movimente um pouco o veículo para frente ou para trás e tente novamente. Quando as marchas reduzidas são utilizadas? Sempre que você tiver que rebocar cargas muito pesadas, subir ou descer grandes inclinações e ainda atravessar terrenos com lama, áreas alagadas, rios, etc. Com esse recurso é muito mais fácil administrar o veículo durante o deslocamento em uma trilha fechada, ou numa estrada de terra muito irregular com subidas e descidas muito acentuadas. As marchas reduzidas diminuem o uso frequente dos freios, já que a compressão do motor mais o aumento de torque proporcionado pelas marchas reduzidas resultam em um poderoso freio motor, capaz de segurar sozinho, sem os freios, o peso do veículo em uma descida mais radical. Experimente engatar a reduzida em seu 4x4 e coloque a primeira marcha.
Inicie o deslocamento até o limite de rotação da marcha, tire o pé do acelerador e veja como ele instantaneamente perde velocidade. Também a embreagem é poupada já que você mudará de marcha com menos frequência. O consumo de combustível aumenta ligeiramente, mas por outro lado o desgaste mecânico é muito menor, compensando plenamente o uso deste recurso. Resumindo, o uso das marchas reduzidas permite maior versatilidade quando se necessita rebocar cargas muito pesadas, ou transitar por terrenos irregulares. Ganha-se também na economia de embreagem e freios, além de evitar que o veículo trepide muito em um trecho acidentado, onde as marchas normais o obrigariam a utilizar mais velocidade no deslocamento. Blocante de diferencial. Antes de verificar o que faz o blocante de diferencial, é importante entender o que é o diferencial. Foi inventado em 1827 com a função de possibilitar a distribuição de torque entre duas rodas de um mesmo eixo, quando o veículo faz uma curva. Observe a figura ao lado e note que a roda do trajeto 1 percorre uma distância maior e desenvolve maior velocidade que a do trajeto 2. Neste momento, o diferencial vai permitir a maior transferência de torque para a roda que oferecer menor resistência, a roda do trajeto 1, deixando então a roda que apresenta maior resistência, a roda do trajeto 2, com menos torque e consequentemente menos condições de tração. Sem o diferencial, a roda interna, 2, patinaria tentando percorrer a mesma distância da roda externa, 1. Quando se está em uma situação tipicamente fora de estrada, no entanto, o diferencial pode trabalhar contra as necessidades, porque, se uma das rodas perde aderência com o solo, ficando suspensa ou encalhada em um lodaçal, ele transferirá todo o torque para ela, que oferece menor resistência. Com isso, deixará a outra roda, que ainda tem condições de tração, praticamente sem nenhum torque, paralisando o veículo. Esse tipo de diferencial também pode ser denominado aberto. Esse problema pode ser resolvido por meio do bloqueio do diferencial, anulando seu funcionamento e permitindo assim a transferência ininterrupta de torque, proveniente do eixo cardan, para os dois semi-eixos e as duas rodas. Quando acionado, o bloqueio, ou blocante de diferencial, possibilita que a roda em contato com o solo também gire, proporcionando tração para mover o veículo. Conforme descrito anteriormente, o diferencial é utilizado para permitir que o veículo realize uma curva, sendo assim, é importante deixar claro que o blocante de diferencial nunca deve ser usado em terrenos de aderência plena, como no asfalto seco, concreto e estradas de terra em boas condições de trânsito. Com o diferencial bloqueado, as rodas não terão mais a compensação para fazer curvas. Com isto, a roda do lado de dentro irá derrapar, dificultando a manobra e até provocando danos aos componentes da transmissão. A tendência do veículo será seguir em linha reta e, estando em velocidade de cruzeiro, em uma estrada com aderência plena, você correrá sério risco de um acidente. O blocante de diferencial dificilmente equipa utilitários de série, mas pode ser instalado pelo proprietário. O mercado oferece alguns kits de sistemas blocantes com acionamento pneumático, elétrico ou mecânico. Esses kits podem ser instalados no diferencial traseiro, o que é mais comum, ou até mesmo no dianteiro, posição que, no entanto, torna ainda mais difícil a realização de manobras e curvas, porque esterçar o volante fica praticamente impossível. O blocante Airlocker, da ARB, importado da Austrália, é acionado através de um compressor e pode ser acionado de dentro da cabine. O compressor ainda pode ser usado para outras funções, como encher pneus. Outro tipo de blocante é o Detroit Locker, cujo funcionamento se baseia em desengatar automaticamente o semi-eixo que estiver girando mais rápido que o próprio diferencial. Esse modelo mantém o diferencial sempre bloqueado. Em uma curva, em piso com aderência plena, o sistema desacopla a roda externa, transmitindo torque para a roda interna. Pode-se ouvir um claque vindo do diferencial, o que é normal. Existem vários outros sistemas de bloqueio parcial do diferencial, entre os quais destaca-se o diferencial de deslizamento limitado, que bloqueia parcialmente o diferencial, algo em torno de 70%, e pode ser encontrado nas picapes Ford Ranger 4x2, F100, FI1000, Toyota Hilux, JPX Montes,
Jeep Cherokee e em outros modelos importados. Leia o manual de uso do blocante que estiver utilizando, para saber como se liga e desliga o equipamento, pois, após desativar o bloqueio, o sistema poderá não desconectar imediatamente, necessitando um deslocamento de alguns metros para ser desativado. Seu veículo deve possuir semi-eixos capazes de suportar o torque extra, que será enviado pelo motor. Portanto, acelere apenas o suficiente, porque o semi-eixo da roda que tiver tração irá receber torque adicional, juntamente com suas pontas de eixo. Em outros países, o uso do blocante é visto como ecologicamente correto. Apesar de soar estranho, isso é verdadeiro, pois evita que pneus derrapem e cavem mais fundo, ainda, os trilhos deixados pelo caminho. A Mitsubishi, por exemplo, vende algumas versões da Pajero com blocante no diferencial traseiro, no mercado externo. Entretanto, algumas unidades usadas podem ser encontradas no mercado brasileiro. Quando utilizar o blocante? Sempre que enfrentar trechos fora de estrada com lama, areia ou pedras, que ofereçam um mínimo de deslizamento e atrito. O blocante de diferencial central. O diferencial central, também chamado de terceiro diferencial, equipa todos os modelos com transmissão 4x4 integral como Lada Niva, Land Rover, Subaru, Audi, entre outros. O diferencial central geralmente é construído com engrenagens e outros componentes mecânicos, mas pode também ser composto de acoplamento viscoso, discos e fluido. Ele pode ser instalado dentro da caixa de transferência ou na própria caixa de marchas, quando ela é integrada com o diferencial dianteiro, Subaru, Audi, VWTs, por isso é difícil a sua visualização. Tem a nobre função de atuar nas curvas e imperfeições do terreno, possibilitando velocidades diferentes para os eixos dianteiro e traseiro através da transferência de torque. Observe a figura ilustrativa. Para entender seu funcionamento, utilizasse o mesmo raciocínio aplicado aos diferenciais traseiro e dianteiro, só que agora ambos estão conectados ao diferencial central. Em uma curva, cada eixo percorrerá uma distância e velocidade diferente. Este recurso, diferencial central, deverá entrar em ação para compensar essa diferença. Quando o eixo dianteiro iniciar a curva, oferecerá menor resistência ao desenvolver maior velocidade, e através do diferencial central receberá mais torque que o eixo traseiro. Para facilitar o entendimento, veja na tabela a seguir a distância e a velocidade que cada roda vai desenvolver ao fazer uma curva para a direita, a uma velocidade de 10 km por hora. O diferencial central funciona permanentemente e também possui desvantagens em situações fora de estrada, pois permitirá a transferência de todo o torque para o eixo que tiver uma roda girando solta, sem contato com o piso. Ele deixará sem nenhum torque o eixo que tem condições de tração e transferirá tudo para o eixo que tem uma roda patinando. Este eixo, por sua vez, terá seu diferencial retirando o torque da roda que tem tração, transferindo tudo para a roda que está girando no ar. O resultado é um veículo imóvel e sem condições de seguir adiante. Para contornar esse problema, o diferencial central conta com o recurso do bloqueio, que anula seu funcionamento e permite que a caixa de transferência transfira continuamente o torque do motor para os dois diferenciais, o dianteiro e o traseiro. Isso vai possibilitar mais condições de tração em terrenos com pouco atrito como lama, areia, pedras soltas, subidas de rampas íngremes e descidas com forte inclinação. Como funciona? O acionamento do blocante de diferencial central é feito por comando elétrico no painel ou através de uma alavanca pequena, situada ao lado da alavanca de troca das marchas. Normalmente uma luz piloto no painel indica que o blocante foi acionado. Para desengatar o blocante de diferencial, pare novamente e desligue a chave no painel, ou coloque a alavanca na posição anterior. Caso a alavanca emperre ou o circuito ainda permaneça ativo, após desligar a chave, não se preocupe, apenas pare e volte de ré uns 2 ou 3 metros, que o sistema se desengata sem maiores problemas. É possível também engatar e desengatar o blocante durante o deslocamento. Para isso é importante frisar que o veículo deverá estar andando em linha reta, de maneira que o diferencial central não esteja operando. Essa manobra é útil em deslocamentos com alta velocidade por regiões com variações constantes da composição do solo,
quando você sente que o bloqueio pode ajudar o veículo a vencer um trecho de areia, por exemplo, logo à frente. O que deve fazer é manter o volante em linha reta, e então acionar a alavanca. Por outro lado, se acionar o blocante em uma trilha, e após a travessia do obstáculo tiver que manobrar em terreno seco e com atrito, é conveniente devolver o diferencial central para a caixa de transferência. Então, alinhe o volante na primeira oportunidade e desligue o blocante antes da curva logo adiante. De agora em diante, quando for mencionado o acionamento do blocante, entenda como blocante de diferencial ou blocante de diferencial central, já que seu veículo pode estar equipado com um dos dois sistemas. Mas se ele estiver equipado com ambos, acione-os, salvo recomendações complementares. Resumindo, o blocante de diferencial e o blocante de diferencial central, em veículos 4x4 integrais, são acessórios importantes para um deslocamento fora de estrada mais radical. Mas nunca se esqueça de que jamais se deve utilizá-los em situações onde exista atrito pleno com o solo, como em asfalto, concreto e estradas de terra com piso firme, pois o veículo não poderá fazer curvas com a mesma facilidade proporcionada pelo diferencial, gerando risco de danos em pontas de eixo e componentes do diferencial, além do perigo de seguir em linha reta em uma curva. O bloqueio do diferencial central nestes pisos pode danificar a caixa de transferência, além de dificultar a realização de curvas. Atenção sempre! O eixo flutuante. Já que o diferencial está tão próximo dos semi-eixos, aproveitei para falar mais uma particularidade de alguns veículos, sejam eles 4x4 ou não, o eixo flutuante. Os dois tipos de eixos mais comuns são o fixo, também chamado de semiflutuante, e o flutuante. O primeiro tem a ponta de cada semi-eixo ligada ao cubo de roda correspondente através de um rolamento de esfera. Em caso de quebra, a roda simplesmente cai ou sai rodando na frente do veículo, deixando-o desgovernado e depois imobilizado. A solução para voltar a andar é trocar a ponta de eixo. Já no segundo sistema, a ponta de eixo mantém o contato com o cubo da roda através de componentes mecânicos como a manga de eixo. Isto significa que há ainda alguma chance de rodar em caso de quebra, basta remover a ponta de eixo e soltar também o eixo cardan, que liga a caixa ao diferencial traseiro, passando a rodar somente com a tração dianteira. É o melhor sistema para o uso em atividades fora de estrada. A suspensão. A suspensão é todo um conjunto de componentes mecânicos, que tem por finalidade manter a estabilidade, dirigibilidade e o conforto para os ocupantes. Ela é desenhada de acordo com a aplicação principal que o modelo deverá ter após sair da linha de montagem, e nem todos os modernos SUVs que temos no mercado foram projetados para grandes incursões por trilhas. O eixo rígido com suspensão por feixes de molas e mais utilizado para trabalhos pesados, porque é mais robusto e tem a vantagem de manter a distância do solo constante. Em contrapartida, essa configuração tem o curso de suspensão limitado e proporciona pouco conforto. Faça uma trilha com um clássico Jeep e entenderá o que estou escrevendo. Tentando resolver esse desconfortável problema, os projetistas passaram a priorizar o conforto, muitas vezes comprometendo algumas características de trabalho pesado do futuro modelo. Sendo assim, a utilização do eixo rígido com feixe de molas na traseira e a suspensão independente com barras de torção ou molas helicoidais na dianteira foram combinadas para se obter uma solução intermediária. A desvantagem é que mais componentes mecânicos passaram a ser utilizados e a distância livre do solo não é constante, porque a dianteira e a traseira, de maneiras diferentes, abordam o mesmo obstáculo. Pode-se ver essa configuração na maioria das picapes em circulação. Seguindo essa tendência, chega-se à suspensão por molas helicoidais nas quatro rodas, que sem dúvida nenhuma é muito mais confortável que os modelos mistos ou com suspensão apenas por feixe de molas. Essa configuração, que pode parecer menos apropriada ao trabalho pesado, equipa alguns ícones do mundo fora de estrada, que nada têm de frágeis, como os jipes Ingesa e a linha Defender, que são equipados com eixos rígidos. Volto a convidá-lo para fazer a mesma trilha, a bordo de um deles, para entender e sentir a diferença entre os dois sistemas.
Para qualquer uma das configurações citadas, o resultado é um veículo montado propositadamente com suspensão mais dura, se comparado com um carro de passeio. Em curvas de alta velocidade, os utilitários que rodam com a caçamba vazia têm maior tendência a sair com a traseira para o lado. Este comportamento é normal e previsível, pois foram projetados para carregar peso, favorecendo o trabalho correto da suspensão quando dentro de seu regime de carga. Alguns proprietários costumam colocar algum tipo de lastro na carroceria, como sacos de areia ou outro material, para abrandar a trepidação. Os amortecedores. Estes componentes têm a nobre missão de tornar a passagem por buracos e saliências menos sofridas para o veículo e ocupantes. Sua tarefa é inibir o fenômeno elástico da mola que sustenta o peso do chassi, carro-sena, carga e ocupantes. Ao passar por irregularidades no solo, a mola sofre compressão seguida de expansão, em uma cadência que seguirá até que se dissipe toda a energia acumulada pelo peso do veículo. Isto resulta em desconforto para ocupantes e instabilidade na condução. O amortecedor, além de tornar menos sacolejante o deslocamento, também deve ajudar a manter o pneu em contato com o piso, já que amortecendo o efeito elástico da mola ele diminui a trepidação e mantém o veículo estável em curvas e trechos acidentados. Os primeiros modelos eram parecidos com uma tesoura, em cuja articulação existia uma pequena mola, ou discos de carga reguláveis trabalhando em atrito, com a propriedade de absorver as oscilações. Eram modelos primitivos e de pouca durabilidade, que foram logo abandonados. Surgiram então os hidráulicos, que ligados às molas por meio de um braço trabalhavam de acordo com o movimento das molas. Este braço, quando mudava de posição, movimentava um pistão, êmbolo, dentro de uma câmara repleta de óleo. Toda vez que a mola entrava em oscilação, o óleo imprimia certa resistência ao pistão. Essa resistência repassada à mola, pelo braço do amortecedor, diminuía a oscilação dando mais firmeza ao veículo, tendo como consequência mais conforto e estabilidade. Os amortecedores atuais seguem a mesma concepção dos primeiros modelos hidráulicos, mesmo com toda a tecnologia hoje à disposição. Por exemplo, os modelos atuais são compostos de câmaras duplas para o fluido. Entretanto, alguns modelos ainda possuem gás nitrogênio sob pressão, que é usado para manter baixa a temperatura interna do amortecedor, eliminando a formação de bolhas que podem comprometer o desempenho do conjunto. A eficiência dos modelos a gás é amplamente aclamada por usuários do mundo todo. Sua capacidade de dissipação de calor em tráfego por regiões de terreno irregular é muito maior do que a dos modelos convencionais com fluido óleo mineral.